Vejam só essa matéria. Sobram vagas no setor de tecnologia no Brasil por falta de profissionais qualificados. São quase 800 mil novos postos, mas o Brasil forma pouco mais de 53 mil profissionais de tecnologia por ano. Olha essa outra. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Terceira matéria, Brasil acumula perda de 167 bilhões por falta de profissionais especializados em tecnologia. O que você acha disso tudo? Você que está procurando ainda seu primeiro emprego na área de dados, ou para você que depois de muito esforço conseguiu finalmente o seu primeiro emprego, mas sabe o quão difícil foi conseguir essa primeira experiência. Nesse vídeo, então, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, por que tem essa discrepância entre o que as notícias estão mostrando aí e cria essa impressão, inclusive, para várias pessoas de fora, que é muito fácil entrar na área de tecnologia, e a área de dados, como você vai ver aqui, é a que mais precisa de profissional ultimamente, e ao mesmo tempo a gente vê aqui no canal mesmo vários relatos de pessoas que estão há muito tempo procurando vagas. Então nesse vídeo a gente vai explorar o porquê dessa discrepância e o que você pode fazer para se proteger disso. Quem está mentindo aqui? Tem alguma coisa errada, porque esses números aqui não batem com a realidade de quem trabalha na área. E já deixa aí nos comentários como que foi ou como que tem sido a sua busca pelo primeiro emprego na área de dados ou na área de tecnologia em geral. Então vamos lá, sem enrolação, eu gostaria de falar sobre 3 pontos principais aqui que podem mudar a sua forma de ver isso aqui tudo. E por que esses números não batem? Mesmo que essa informação aqui seja verdadeira, que eu acho que provavelmente está um pouco exagerado aqui, mas mesmo que seja verdadeiro, porque existe sim muita vaga disponível, basta você abrir o LinkedIn e ver a quantidade de vagas na área de dados, na área de desenvolvimento, e aí você vai entender que realmente tem muita empresa desesperada procurando profissionais. Mas não serve qualquer tipo de profissional, e por isso que eu queria entrar nesses 3 pontos com você aqui nesse vídeo. Deixe aí nos comentários como que foi a sua experiência para conseguir o primeiro emprego. Então vamos lá, o que a gente tem que considerar aqui? Primeiro ponto, nível de senioridade do profissional. Segundo ponto, entrevista e como que uma entrevista funciona e por que várias pessoas que têm a senioridade correta e várias outras coisas que a empresa precisa, elas não passam. E terceiro ponto, fit. Fit da pessoa com a empresa. Se existe fit entre o profissional e a empresa. Então vamos lá, senioridade. O que a gente tem que considerar quando a gente pensa em senioridade? Então na área de dados existe o júnior, pleno, sênior, depende da empresa. A nomenclatura, como eu sempre falo aqui no canal, não existe uma lei, uma regra que dita essas regras. E aí, o que acontece? As empresas colocam os nomes que elas querem. Mas quando eu falo senioridade, eu falo muito mais na arte de resolver problemas que aquela empresa precisa. Então por que uma empresa contrata um analista de dados? E aí você vai ter 2 tipos, geralmente, aí, de versões. Existem empresas que são grandes, já estão bem estruturadas, já tem uma equipe de dados bem estruturada ali, e ela precisa aumentar essa carga, esse número de pessoas que estão dentro dessa área para conseguir executar mais tarefas, e ao mesmo tempo você tem outro grupo de empresas, e aí tem as famosas startups, mas tem várias empresas grandes também, que começam a lidar com dados de uma forma mais específica e ela precisa de um profissional que já venha pronto, já saiba resolver aquele problema específico que ela precisa. E o que acontece aqui? Essas vagas aqui disponíveis, elas não detalham isso, mas o que a gente percebe no mercado é que no Brasil, principalmente, a formação nossa acadêmica, ela não prepara a gente muito bem ali para as empresas. Então a forma que o mundo acadêmico te prepara é muito mais para memorizar coisa, aprender a parte teórica, mas você tem poucas oportunidades de aprender realmente na prática. E as empresas, por outro lado, elas não têm tempo a perder. Ser empresário no Brasil também não é nada fácil, então as empresas não podem se dar o luxo de treinarem um profissional, em muitos casos, desde o início, a não ser que ela já tenha uma estrutura ali de dados e faça um investimento ali para preparar essa pessoa. Ou seja, são pouquíssimas empresas que têm esses programas de treinamento, como a Google, a Meta, Uber, tem mundo afora. Então no Brasil existem muito mais esse segundo caso aí de empresas que já precisam do profissional pronto ali para resolver o problema, independente se você vai chamar ele de júnior, pleno ou sênior, do que a empresa que tem toda aquela paciência, todo aquele tempo ali para treinar o profissional. Porque em muitos casos, várias empresas no mercado da América Latina e no mundo em geral estão virando mais data-driven. Até por isso assim que eu falo tanto desse assunto aqui no canal. Porque independente da área que você trabalha, tem como você tomar decisões mais analíticas, mais voltadas a dados. E as empresas estão precisando dessa mudança. Ou seja, não tem ninguém nessas empresas ainda que consegue tomar decisões nesse sentido.
Então, o que acontece? Provavelmente, dentro desse número de vagas, tem várias empresas aqui, várias vagas, que são para pessoas que já têm uma certa experiência. E aí entra naquele dilema de ovo e galinha, porque a pessoa ela precisa da primeira experiência, mas as empresas só contratam pessoas que já têm uma experiência prévia. O que você pode fazer então? Experiência não significa emprego. Eu sei que é a forma mais comum da gente falar sobre experiência, mas você pode criar um portfólio, como eu sempre falo aqui no canal. Você pode adicionar formações que vão complementar aquilo que você já conhece. Você pode criar conteúdo, você pode fazer várias coisas que vão te agregar valor nesse sentido. Você pode ser um freelancer na área de dados, ajudar alguma empresa, mesmo que seja uma coisa rápida, criar um projeto ali, mesmo que seja simples ali para ter como portfólio. Isso vai sim te dar um diferencial. Porque imagina que tem vários profissionais que também estão nessa fase de conseguir o primeiro emprego. Segundo ponto, entrevista de emprego. E aí entra uma questão que eu trouxe várias vezes aqui no canal, até faz tempo que eu não falo sobre esse assunto específico. No livro mesmo que eu já terminei e estou esperando os próximos passos da editora, então provavelmente vai sair logo a minha primeira experiência com isso, então eu não sei muito bem quanto tempo, mas são pouquíssimos meses mesmo, já está pronto assim o conteúdo. Mas enfim, lá eu falo muito sobre entrevista e a importância da entrevista, porque se você não sabe passar numa entrevista, de nada adianta a sua experiência em programação, R, ou Python, SQL ou Excel, isso não adianta nada se você não consegue entrar numa empresa e provar o seu valor. Então, por isso que eu falo tanto sobre esse assunto. Inclusive, eu vou deixar nesse vídeo aqui uma lista de vídeos até antigos que eu falo aqui no canal sobre perguntas específicas que podem te ajudar em uma entrevista de emprego. Então, considere que vários candidatos, eles têm tudo que a empresa precisa, só que eles não conseguem se comportar bem numa entrevista, eles não sabem responder uma pergunta da forma correta. E a empresa fica... Eu já passei por isso várias vezes, como alguém que precisa de profissionais ali, qualificados para alguma coisa específica, eu vejo o profissional, vejo que ele é qualificado, mas na entrevista a pessoa se comporta de uma forma que você percebe que faltam outros atributos que a empresa precisa. Então, a entrevista de emprego é igualmente importante se você compara com o nível lá de senioridade. Todos os dois são necessários para você conseguir passar numa determinada vaga. E já entrando no terceiro ponto, igualmente importante é o fit, ou seja, esse encaixe que existe entre o candidato e a empresa. E quando eu falo de fit, existem infinitas variáveis que a gente poderia considerar aqui. Se aquela pessoa ela se encaixa naqueles valores de empresa, se ela se adaptaria rapidamente. Então, assim, o RH e o gerente, mas geralmente o RH, que busca ali os candidatos, tem esse trabalho. Obviamente, não faz de forma ideal em muitos casos, mas o RH tem esse papel em perceber se aquela pessoa tem valores parecidos, se a forma dela de trabalhar vai ser ali adaptada à empresa e as coisas vão funcionar bem. Porque você concorda comigo que nada adiantaria você contratar um gênio ali se essa pessoa tem problemas, por exemplo, de comportamento e não se daria bem ali com os colegas. E aí, considerando que, em muitos casos, na maioria dos casos, todos que eu conheço, um profissional de dados ele tem que trabalhar com outras áreas, com outros profissionais, não adiantaria nada você contratar essa pessoa que sabe tudo ali da parte técnica, mas não tem um comportamento adequado para aquela empresa. Mas não é que, nesse caso do fit, não é questão de certo e errado às vezes. Muitas vezes é o comportamento para aquela empresa. E aí eu vou dar um exemplo prático aqui para você entender o que eu quero dizer. Mais recentemente tem se tornado comum a gente discutir sobre trabalho remoto. Eu tenho a minha opinião, eu deixei inclusive em vários vídeos, mas tem esse vídeo que eu falo exatamente sobre isso, eu vou deixar ele aqui em algum lugar. Mas o que acontece é que as empresas também têm suas próprias opiniões. E é isso que você tem que considerar. Não importa o que você acredita, não importa a sua opinião nesse sentido. O que você tem que entender é o seguinte: as empresas vão ter a sua forma de trabalhar. E eu sei que o mercado de dados, assim como qualquer outro mercado de tecnologia, ele é feito de altos e baixos. Pelo menos se a gente olhar aí nos últimos 5 a 10 anos, a gente teve vários altos e baixos. Ou seja, as empresas precisam de muitos profissionais e aí elas contratam várias pessoas ali. E aí tem uma queda tanto causada por um macro problema, quanto um problema mesmo interno de empresas em geral, de indústrias, que são seguidos de layoffs feitos pelas empresas. Inclusive as maiores do mundo fizeram recentemente. E isso, obviamente, cria uma pressão maior ou menor nessa conversa que existe, nessa conexão que existe entre a empresa e o empregado. Ou seja, se faltam profissionais no mercado, o empregado tende a poder demandar mais e falar: eu quero trabalhar de casa. Vamos supor que a empresa não seja muito adepta a isso, mas se você tem poucos profissionais para aquela
área específica, o profissional consegue demandar mais. Isso também vai ter um impacto direto do salário que essa empresa te paga. Ou seja, se a empresa está pagando baixo ali, considerado o que ela deveria pagar no mercado, se ela paga pouco para aquele empregado, provavelmente ela vai ter uma tendência maior de deixar esse profissional mais flexível. Se ela paga muito, se ela paga, por exemplo, mais do que ela deveria pagar, que acontece bastante também na área de dados, o que acontece é que tem vários outros profissionais que estão loucos ali para aquela vaga. Então, o que tende a acontecer é, através dessas duas variáveis principais, você tem um poder de barganha maior ou menor. Mas a regra é, existe uma cultura, um fit dessa empresa que a gente precisa entender. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, as empresas estão ali ganhando mais forças aí nos últimos meses, pelo menos, onde a gente teve a crise, as empresas tiveram que reduzir o número de empregados. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê uma tendência, a gente vê aqui no YouTube mesmo, uma tendência de várias pessoas que querem trabalhar de casa, por exemplo, ou querem uma flexibilidade muito maior do que aquelas empresas estão preparadas a oferecer. E aí o que tende a acontecer é essa discrepância, essa diferença de fit cultural ou de diferença de expectativa que as pessoas, os empregados têm versus as empresas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda com esses pontos. Além disso, faça um relato aí, se você puder, sobre a sua primeira busca aí por emprego na área de dados. Foi fácil ou foi difícil? Já conseguiu ou ainda não conseguiu? E deixa aí também nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.